A desobediência não fica sem as suas consequências. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vem sem reserva, então tu verás, só Ele é que salva e dá paz. Paz, paz, perfeita paz, tem quem aceita a mensagem da cruz. Aceita Cristo, autor que é da paz. Paz só se tem em Jesus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes, nós podemos meditar profundamente nas consequências que traz a desobediência, a rebeldia, a rebelião. Quando a pessoa se rebela com as coisas, aquilo vem para aquela pessoa, como diz o provérbio, cedo ou mais tarde. A desobediência aqui de Eva causou todas estas consequências que nós vemos hoje: a morte, cemitério, assassinatos, porque o primeiro assassinato que houve no Jardim do Éden foi uma consequência da desobediência à palavra de Deus. Mas eu quero pensar mais profundo, trazendo isto para a juventude, porque parece que quando chega certa idade na vida e a pessoa se torna um inconsequente, acha que tudo que faz ficará por aquilo mesmo. Começa a não ouvir os conselhos, primeiro dos pais, dos avós, das pessoas mais vividas, e começa a se envolver com pessoas as quais não deveriam se envolver. Começa a envolver com amiguinhos, entre aspas, amiguinhas, entre aspas, na escola e em todos os lugares. E começa com namoro errado. Aí não escuta conselho do pai, da mãe, sabe mais do que o pai, sabe mais do que a mãe. E leva o namoro assim com pessoas de má índole, mau caráter, e acha que fica por aquilo mesmo. Mas depois às vezes casa. Só que é casamento sem futuro. A pessoa casa com um irresponsável. Que futuro tem você se casar e se envolver com um irresponsável? Agora, o que você vai colher depois porque você desobedeceu liberadamente, por si próprio, por si própria, você quis entrar naquilo. Aí você esquece que você terá filhos,
terá filhas, como o profeta fala na mensagem Israel e a igreja, terceira parte. A roda gira lentamente, parece até que não está girando, mas cedo ou mais tarde aquilo vai bater, vai cair lá na sua porta. Aí vem os questionamentos: mas por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha vida virou uma desgraça? Por que tudo que eu faço não dá certo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Você esquece que você planta um caroço de manga, nasce uma mangueira. E daquela mangueira colhe caixas e mais caixas e mais caixas de mangas. E você enterrou ali só um caroço no chão. Enquanto você colocou aquele caroço ali, você pode arrancar aquele caroço e jogar fora. Mas depois que você deixa ele germinar e crescer e dar frutos, o melhor que faz é colher os frutos que aquilo foi produzido. E nós colhemos os frutos daquilo que nós semeamos e daquilo que nós plantamos. Por isso que enquanto temos tempo, nós devemos lançar no solo da vida, na terra da vida, bons frutos, para que venhamos colher bons frutos. Se a desobediência traz consequências, ao contrário, a obediência também vem os seus resultados. Se você é um bom filho, uma boa filha, uma boa moça, obediente, correta, temente a Deus, que é o primeiro mandamento, temer a Deus, ter a sabedoria de Deus. Se o mal jaz à porta, se colhe o que se planta de mal, tem os benefícios daquilo que é semeado com temor, tem os benefícios daquilo que você faz de correto. Deus sabe recompensar aqueles que realmente o temem, daqueles que realmente guardam a sua palavra. E se tem algo que nós devemos guardar, é o que Deus fala para nós. Os conselhos de Deus para nós, os pensamentos de Deus para nós. Às vezes nós ignoramos os pensamentos de Deus e pautamos a nossa vida por pensamentos de ateus, agnósticos, pessoas rebeldes. Todos nós somos influenciados e também influenciamos. Mas nós devemos escolher, ou escolhermos, quem irá nos influenciar. Por que Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve? É devido que ele deixou influenciar a vida dele. Ele tinha 2 livros, a Bíblia e o Mártir de Fox, que fala ali do martírio dos irmãos, e a Bíblia que ele lia, e isso influenciou a vida dele e fez dele o homem que foi. Aquilo que ele deixou influenciar a vida dele formou o caráter nele, as suas amizades, as pessoas às quais você convive, a literatura que você gosta de ler, a música que você gosta de ouvir. Isto forma um caráter em você. Agora, se o que você deixa ser influenciado é de má índole, é podre, é de qualidade vulgar,
isto criará um caráter vulgar em você. Mas se você for influenciado pelo que é correto, por pessoas corretas, por livro correto que é a Bíblia, e pelas coisas de Deus, pelos pensamentos de Deus impresso nesta Bíblia Sagrada, você estará fadado a colher bons frutos. Mas quando você deixa a rebeldia, a desobediência te guiar na juventude, te guiar na adolescência, te guiar no principal passo. O principal passo depois da salvação não é nem a sua formatura, não é nem qual profissão você terá na vida. Depois do primeiro passo na vida de uma pessoa, a primeira decisão que a pessoa tem que tomar, o primeiro passo é de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e salvador da sua alma, da sua vida. Depois desse passo principal na vida, que destina a sua alma, o segundo passo é seu casamento. Deveria pensar isto bem pensado, jovens. Meditar profundamente nisto, porque isso pode arruinar o resto da sua vida. Isso pode trazer consequências cruéis na sua vida. Você pode colher frutos amargos por não levar isto a sério, por não meditar nestas coisas. Você deve analisar profundamente a pessoa a qual você vai escolher para viver o resto da sua vida na terra. E se você der esse passo com rebeldia, você der esse passo através da desobediência, você der esse passo sem colocar Deus na frente, sem ouvir os conselhos corretos, você prepara para colher. Você prepara para que as consequências desse passo dado por rebeldia, se tem um passo que não pode ser concluído, que não pode ser concretizado através da rebeldia, é o namoro, o noivado e o casamento. E muitos, nesta hora, que deveria ter o pé no chão, que deveria estar bem consciente do que está fazendo, não deixar a emoção tomar conta, dá esse passo por rebeldia, dá esse passo pela desobediência. E se o passo é dado pela rebeldia, pela desobediência, vai colher o que disto? Quando deveria a pessoa ficar mais dócil, mais humilde e encomendar de fato a Deus, buscar mais a Deus nesse passo, como o profeta disse, quanto mais orar é pouco. E nesta hora de decisão, parece que esquece de Deus. Parece que sabe mais do que Deus. Parece que sabe mais do que todo mundo. Não aceita conselho do pastor, de Deus, da Bíblia, de ninguém. Faz o que bem entende. Não, eu cheguei à idade tal, eu sei muito bem o que eu quero da vida. Ninguém está para proibir ninguém. Nós estamos para te ajudar. Dar esse passo essencial na vida, mas um passo decisivo, correto, para que seja um passo por obediência e que você possa colher bons frutos disso. Colher filhos obedientes, filhos que realmente vão valorizar você. Agora, se você dá um passo desse através da rebeldia, você vai esperar que tipo de filhos? Então, meus jovens, pensa bem nisto. Isso não é só o casamento. Isso é todos os passos da vida. Nós devemos saber que a desobediência, a rebeldia, ela tem consequência. Mas os passos guiados pelo Senhor têm os resultados satisfatórios, porque eles são guiados pelo Senhor. Quando Deus guia alguma coisa, Ele fica responsável por aquilo, porque foi Ele quem guiou. Ele orientou,
por que então que nós não venhamos dar passos orientados, seguidos e dirigidos por Deus? Que Deus possa então tomar conta de nós, que nós sejamos humildes o suficiente para que possamos ouvir a voz dele e deixar ele nos guiar. E isto é, ouvir o que Deus escreveu nesta santa palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.